Olá, o Hora Extra está no ar e traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. O seminário discute as consequências para o processo do trabalho provocadas pelas recentes alterações no Código de Processo Civil. Em Goiás, aumenta o número de trabalhadores em condição análoga à de escravo. O que muda no processo de execução trabalhista com as novas alterações do Código de Processo Civil, trazidas pela Lei 11.382 de 2006? O processo do trabalho ainda é mais rápido e eficaz do que o processo comum? Essas e outras questões foram discutidas durante o seminário As recentes alterações no CPC e sua repercussão no processo do trabalho, promovido pelo TRT de Goiás no início de agosto. O encontro foi realizado no Castros Parque Hotel, sob a coordenação do jurista e professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que já produziu dezenas de livros nas áreas processuais trabalhista e civil. Cerca de 250 pessoas, entre juízes e servidores do TRT, além de membros do Ministério Público do Trabalho, participaram do evento. O seminário trouxe a antiga discussão entre os operadores do direito, que sempre gera polêmica, sobre a possibilidade de aplicação das regras do processo civil no processo trabalhista, incluindo agora as recentes alterações no CPC. O professor Teixeira Filho acredita que a saída para se uniformizar o procedimento adotado por magistrados em todo o Brasil está na própria consolidação das leis do trabalho. Se houver omissão da CLT, aplica-se o CPC. Assim, a reforma processual imposta pela Lei 11.382 de 2006, que trouxe alterações no sistema de execução de títulos extrajudiciais, pode ou não ser compatível com o processo do trabalho. Na verdade, cerca de 80 artigos do Código de Processo Civil foram alterados por esta lei. E justamente a grande tarefa da doutrina e da jurisprudência também, trabalhista, é encontrar uma solução para o problema de saber quais dessas normas se aplicam e quais não se aplicam. Então eu pessoalmente tenho convicção de que muitas delas não são aplicáveis ao processo de trabalho, assim como várias outras se aplicam. Tudo é uma questão, evidentemente, de examinar se a CLT é omissa e, em sendo omissa, se essa norma do processo civil é compatível ou não com o processo de trabalho. O senhor poderia destacar algumas normas que podem ser aplicadas no processo trabalhista? Por exemplo, existe hoje, quando o devedor, ele pode resistir à execução. Ele o fará por meio de embargos. Os embargos do devedor são uma forma, por assim dizer, de defesa do devedor na fase de execução da sentença. E o processo civil trouxe a figura dos embargos do devedor com um caráter protelatório. Aqueles embargos que não têm muito fundamento, mas que são utilizados apenas para retardar o curso do processo de execução. E o legislador processual civil previu uma multa, então, de 20% do valor da execução para aquele devedor que fizer mau uso dos embargos à execução, ou seja, usá-los com o objetivo de protelar. Ora, entendo que esta norma é perfeitamente compatível com o processo de trabalho. O jurista conclui, no entanto, que a adoção de normas do processo civil não irá agilizar a solução dos conflitos na Justiça do Trabalho. Ele propõe uma modificação estrutural. A minha proposta, aliás, apresentada à Câmara dos Deputados, quando fui convocado para manifestar a minha opinião sobre umas alterações que se procurava introduzir no processo de trabalho, foi, dentre outras, esta, que o prazo para o réu defender-se na Justiça do Trabalho seja um prazo fixo, pré-estabelecido, poderia ser de 10, 15 dias, em que ele apresentaria sua defesa em secretaria, sem necessidade de designar audiência, porque realmente a audiência tem sido uma, não a única, das causas de demora na solução dos conflitos. Manter trabalhadores em condições degradantes ou em situação análoga à escravidão é crime. Apesar da proibição, aumentou no estado de Goiás o número de pessoas submetidas a trabalho classificado de semi-escravidão. Os casos são julgados pela Justiça do Trabalho. Dados da Delegacia Regional do Trabalho mostram que de janeiro a julho deste ano, 1.250 trabalhadores já haviam sido localizados em condições desumanas de trabalho.
O número é superior aos casos registrados nos últimos 3 anos. Os trabalhadores foram resgatados principalmente de fazendas que produzem cana-de-açúcar, tomate e semente de capim. Os flagrantes foram realizados em diversos municípios goianos, inclusive nas proximidades de Goiânia, a capital do estado. O aumento das estatísticas despertou as autoridades que atuam na área. Auditores fiscais, procuradores do trabalho, prefeitos do interior, sindicalistas e representantes de empresas participaram de audiência em Goiânia para adotar medidas contra o trabalho escravo. Nós estamos no auge da safra do plantio do tomate, plantio e colheita, nós estamos no auge da safra das sementeiras e estamos no auge da safra da cana-de-açúcar. Então os trabalhadores que se viram injustiçados, explorados, procuraram o poder público, procuraram a Delegacia do Trabalho, procuraram a Polícia Federal e procuraram o Ministério Público para fazer as denúncias. Em que condições vocês encontraram esses trabalhadores? Olha, o informalismo, então sem carteira de trabalho assinada, foi a tônica de todos os trabalhadores. Além disso, o trabalho degradante, que se configura como? Com jornadas excessivas, trabalhadores que começam a trabalhar às 6 horas da manhã e terminam o trabalho aí pelas 18 horas, sem descanso de alimentação, sem oportunidade de se alimentar. Bom, na verdade, o que está acontecendo agora é porque as autoridades acordou para o problema que estava tendo em Goiás há vários tempos, e inclusive era pior, tá? Então, a gente que é da federação, que é dos sindicatos, a gente está lutando há muito tempo, só que o nosso trabalho tem limite. Eu acredito muito de que a questão relativa ao trabalhador rural é a ponta mais vulnerável disso tudo. Infelizmente, o trabalhador rural não tem consciência dos seus direitos como cidadão. E, portanto, nós esperamos uma consciência maior por parte do produtor rural. Então, é por conta disso que esse evento foi organizado. Um evento organizado muito mais voltado à classe de empregadores, buscando um movimento de conscientização, um movimento de educação, um movimento de demonstrar para esse produtor rural que ele pode fazer diferente. E pode fazer diferente sem grandes impactos financeiros no seu negócio e com muitos ganhos como produtor rural. A partir do momento que ele passar a ter um trabalhador mais satisfeito, mais saudável, com melhores condições no ambiente de trabalho, a produtividade dessa pessoa vai ser muito maior. A última leva de trabalhadores em situação análoga à de escravos foi identificada em Goiás em meados de junho, quando 128 plantadores de semente de capim foram encontrados nos municípios de Mairipotaba e de Trindade. No caso de Trindade, os auditores fiscais do trabalho descobriram que os 65 empregados não tinham carteira assinada e não recebiam seus salários. Na fazenda, que fica a 40 quilômetros de Goiânia, a fiscalização encontrou os trabalhadores em situação deplorável. Os empregados viviam em 2 casebres em ruínas e grande parte deles dormia ao relento, em camas improvisadas com varas de bambu. A comida era preparada em péssimas condições de higiene. As pessoas consumiam a água de um riacho, onde também tomavam banho. A mesma água era utilizada pelos animais da fazenda. Em audiência de julgamento na Justiça do Trabalho, os 3 responsáveis pela contratação dos trabalhadores, os chamados gatos, e o proprietário da fazenda, fizeram um acordo para pagar quase R$80 mil de verbas trabalhistas. Foram obrigados também a assinar a carteira de trabalho dos empregados. Um oficial de justiça está administrando a fazenda, que está sob interdição judicial. O dinheiro arrecadado com a produção de semente de capim servirá para quitar os direitos trabalhistas e as despesas com a alimentação e a hospedagem dos empregados. No próximo bloco, o presidente do TRT goiano fala sobre o poder normativo da Justiça do Trabalho. A competência conferida pela Constituição à Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos mediante a criação ou modificação de normas em matéria de dissídios coletivos é conhecida como poder normativo. Desde a sua criação, no governo de Getúlio Vargas, houve partidários a favor e contra esse instituto.
Os críticos alegam que o dissídio coletivo estabelece uma excessiva intervenção estatal nos conflitos coletivos de trabalho. Os defensores alegam que o dissídio coletivo ainda é necessário, já que não existe sindicalismo representativo no Brasil. Para tratar do tema, recebemos o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, desembargador Elvésio Moura dos Santos. Doutor Elvésio, muito obrigada pela presença. Doutor Elvésio, qual a diferença entre acordo e convenção coletiva do trabalho? A diferença básica está nos signatários e na abrangência. O acordo coletivo de trabalho é assinado entre o sindicato representativo de uma determinada categoria e a empresa que congrega parte dos empregados dessa categoria. A convenção coletiva de trabalho, por sua vez, é assinada pelo sindicato representativo dos trabalhadores e pelo sindicato representativo da empresa da correspondente categoria econômica. Portanto, a abrangência do acordo coletivo ela é restrita aos empregados de uma determinada empresa, enquanto que a abrangência da convenção coletiva, ela engloba todos os profissionais, todos os trabalhadores daquele segmento, por exemplo, o segmento de comércio, o segmento da indústria, o segmento de bancos. E o acordo envolve apenas uma empresa, ou um banco, ou uma indústria. Uma vantagem concedida aos trabalhadores ao longo dos anos via acordo passa a ser definitiva, independente de nova convenção? Não. O Tribunal Superior do Trabalho, interpretando essas questões que eventualmente são objeto de demandas, chegou ao entendimento e editou uma súmula no sentido de que os direitos assegurados em acordo ou convenção coletiva têm aplicação durante a sua vigência. E o fundamento básico levado pelo TST em consideração foi o de que, se os direitos de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo de trabalho, uma vez assegurados em negociação, passasse a fazer parte em definitivo do contrato de trabalho, isso engessaria a negociação, desestimularia os trabalhadores, por intermédio dos seus sindicatos, a buscar novas conquistas e desestimularia os empregadores a ceder a cada conquista com medo de ficarem engessados, com medo de que, numa nova rodada de negociação, um avanço, por pequeno que fosse, ou por pequeno que venha a ser, ele termine por inviabilizar a sua atividade econômica. E quais direitos que podem ser transigidos, que podem ser negociados entre trabalhadores e empregadores no acordo coletivo, no dissídio coletivo? Basicamente, tudo que for imaginado pelo sindicato representativo dos trabalhadores é objeto de pedido, de postulação, por assim dizer. Essa negociação começa com a Assembleia Geral da categoria, cuja Assembleia reúne uma série de pedidos que são levantados a partir de uma consulta de bases. Esses pedidos são colocados sob a forma de cláusula, de modo que nós costumamos dizer que o céu é o limite para essa postulação. Não há limites máximos ou não há limite máximo. Existe apenas limite mínimo, que são aqueles assegurados na Constituição, no contrato individual do trabalho ou no contrato coletivo de trabalho existente. Onde o trabalhador não pode ceder a alguns direitos já garantidos em Constituição? Sim, onde o representante do trabalhador, no caso o sindicato, não pode negociar menos do que já existe no ordenamento jurídico vigente. O máximo... Nem que seja para garantir o emprego? Eu não vou dizer que ele não possa abrir mão de algumas garantias em troca da garantia do emprego, desde que essa negociação assegure um horizonte, por exemplo, de estabilidade durante um determinado tempo, na medida em que no nosso ordenamento jurídico não há o direito à estabilidade, mas não pura e simplesmente abrindo mão de direitos para garantir o emprego. O que é dissídio coletivo? Dissídio coletivo, eu começaria fazendo a distinção ou a explicitação do termo dissídio. O termo dissídio no processo do trabalho significa ação. Assim como existe a ação individual, a reclamatória trabalhista, em que o empregado, individualmente ou em grupo, por meio de um advogado ou por meio do seu sindicato, pede direitos existentes na CLT, no próprio contrato de trabalho ou num acordo coletivo de trabalho existente. O dissídio coletivo, por sua vez, é
o resultado de uma negociação frustrada. É uma ação coletiva em que se busca a criação de normas, a estipulação de novas condições de trabalho durante um determinado período. Dentre essas estipulações negociadas que têm por objetivo essa regulamentação durante um período pré-determinado, está basicamente, além das condições propriamente ditas, a questão salarial. É por meio do dissídio coletivo que, como disse, é o resultado de uma negociação frustrada, que se busca aumentos salariais, vantagens de natureza financeira, de natureza econômica e também de natureza social. Quem é autorizado perante a lei e quais os procedimentos para se instaurar o dissídio coletivo? Estão legitimados, de acordo com a lei, para interpor dissídio coletivo por parte dos trabalhadores o seu respectivo sindicato, o sindicato representativo da categoria profissional. Por parte das empresas, a própria empresa, caso ela não esteja organizada em sindicato, ou o sindicato representativo da categoria econômica. Eventualmente, o Ministério Público em caso de greve. E há entendimentos no sentido de que, em não se tratando de greve em serviços essenciais, a própria empresa também, ou o sindicato representativo da categoria patronal, podem ingressar com dissídio de greve. Os procedimentos preliminares no que dizem respeito ao ajuizamento do dissídio coletivo por parte dos trabalhadores, que é o mais frequente, dizem respeito à convocação de Assembleia Geral, em que o sindicato deve seguir os procedimentos previstos no seu Estatuto Social, na CLT, publicando editais, convocando com determinado quórum, discutindo e aprovando a pauta de reivindicações e, caso não haja um bom termo, não se chegue a um bom termo, a própria categoria em assembleia autoriza o sindicato a ingressar com dissídio coletivo. Existem muitas críticas ao poder normativo da Justiça do Trabalho, mas esse assunto nós vamos tratar já, após o intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos hoje falando sobre dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. O Hora Extra está de volta, hoje falando sobre o poder normativo da Justiça do Trabalho, tendo como convidado o presidente do TRT da 18ª Região, desembargador Elvésio Moura dos Santos. Desembargador, a emenda constitucional número 45 trouxe como inovação a necessidade de haver o comum acordo para se instaurar o dissídio coletivo. Isso não afasta, não dificulta o acesso à Justiça do Trabalho? Realmente, a exigência do comum acordo restringe bastante o processamento do dissídio coletivo, porque se você depende da aquiescência do empregador, diretamente, no caso da empresa, ou por meio do seu sindicato representativo da categoria, se você depende da aquiescência dele, da concordância dele, para que ele seja processado, ele pode não querer sê-lo. E a perplexidade entre os operadores do direito é de que isso estaria, de alguma forma, afetando o sagrado direito de acesso à justiça. O TST, em algumas situações bem concretas, ele interpretou a exigência do comum acordo com o suprimento dessa aquiescência de que trata a Constituição do comum acordo, com o comportamento dele em juízo. Se ele comparece em juízo, responde aos termos do dissídio coletivo, apresentando a sua defesa, o TST deu, em determinado caso, o entendimento de que ali estava sanada a exigência do comum acordo. Essa era uma manifestação inequívoca da vontade da parte contrária em demandar, em levar adiante aquele dissídio coletivo. E realmente eu fico pensando, digamos que não haja esse comum acordo. Nós estamos num cenário de sindicalismo fraco, em que não há possibilidade de mobilização das categorias.
não há uma lei de política salarial, e se eu depender da vontade do empregador para que ele venha a juízo, nós criaríamos um círculo vicioso perigoso. Por isso é que eu tenho o entendimento de que esse comum acordo, ou a negativa desse comum acordo, tem que ser fundamentada. Não basta o empregador dizer que não quer negociar, ele tem que motivar. Ele tem que explicar o porquê. Explicar o porquê. E tem que ser convincente nessa explicação. Tem que ser convincente, porque senão nós ficaríamos diante de uma situação em que há um direito previsto na lei, na Constituição, mas que esse direito ficaria inviabilizado por mero capricho da parte contrária. Uma das críticas ao poder normativo exercido pelos magistrados é de que ele não poderia ser acolhido pela Constituição, vez que a prerrogativa de legislar é inerente a quem é eleito diretamente pelo povo, aos representantes do povo, que é o poder legislativo. Como o senhor interpreta esse ponto de vista? De fato, no regime de separação de poderes, como é o caso do Brasil, cada um dos poderes tem uma função que lhe é peculiar. Ao poder legislativo cabe a função de editar normas, aprovar leis. Ao poder judiciário cabe a função de interpretar essas leis e ao Poder Executivo o de aplicar essas leis no dia a dia. Entretanto, cada um desses poderes tem uma determinada parcela de função de outro poder que não o seu. Por exemplo, o Poder Executivo, quando ele baixa decretos, ele está também exercendo a função legislativa. O Congresso Nacional, quando julga o presidente da República por meio do impeachment, ele está praticando um ato típico do Poder Judiciário, ele está julgando. E o Poder Judiciário pratica atos típicos do Poder Executivo, quando ele contrata empregados, por exemplo, servidores, melhor dizendo, e função típica do Poder Legislativo, quando ele baixa uma instrução normativa, um regimento interno e, no caso específico, quando ele exerce o poder normativo. E aí ele está exercendo um poder normativo bem próprio de um outro ramo de poder, que é o Poder Judiciário, por autorização do próprio Constituinte. E qual é, digamos, a justificativa para isso? É que se as categorias em litígio tivessem que esperar que o Poder Judiciário provocasse o Poder Legislativo por meio de um projeto de lei, ou mesmo os parlamentares por iniciativa própria, para disciplinar um determinado litígio, até que essa lei fosse aprovada, demoraria muito. Então, uma greve não pode esperar ad eterno durante a tramitação de um projeto de lei. Existe alguma penalidade pelo descumprimento de uma sentença normativa? A sentença normativa ela é diferente das demais sentenças que são proferidas nos dissídios individuais. Nos dissídios individuais, pede-se a condenação da parte reclamada, da parte ré, no pagamento de uma determinada parcela, por exemplo. No dissídio coletivo, pede-se a criação de normas. As normas não são exequíveis quando descumpridas. Quando alguém deixa de pagar uma dívida, primeiro você tem que ingressar em juízo para obter uma sentença condenatória. Assim acontece com a sentença normativa. Se o empregador não cumprir... Ou o empregado também, ou não acontece? Normalmente o empregador. Se ele não cumprir voluntariamente as normas, as cláusulas, os direitos assegurados aos trabalhadores que estão previstos em sentença normativa, os trabalhadores ou os sindicatos terão que ingressar em juízo por meio de uma ação chamada ação de cumprimento, que tem a mesma natureza jurídica de um dissídio individual. A sentença que vier a ser proferida nessa ação de cumprimento, essa sim é que é passível de ser executada, não a sentença normativa por si só, ou seja, não há uma penalidade pelo simples fato do descumprimento de uma sentença normativa. É necessário que se ingresse em juízo com outra ação, pedindo uma sentença condenatória. E no caso da vigência do acordo coletivo, da convenção coletiva ou sentença normativa, o empregador tem a liberdade de negociar diretamente com o empregado direitos que são inerentes ao contrato de trabalho? Tem um dispositivo na CLT que ele é bastante importante para fazer respeitar os direitos assegurados, não apenas na própria CLT, mas nos demais dispositivos
nos demais instrumentos normativos ou contratuais que asseguram direitos trabalhistas. Esse dispositivo, que está no artigo 9º da CLT, fulmina de nulidade qualquer ato que tenha por objetivo desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de normas pré-existentes. Significa dizer que se há um direito assegurado em acordo ou convenção coletiva e o empregador tentar negociar diminuindo tais direitos, negociação essa que ele tentar entabular diretamente com os seus empregados, essa negociação, basta que haja uma provocação, ela não se sustentará. Caso não estivesse instituído o poder normativo da Justiça do Trabalho, seria justo estabelecer limites ao direito de greve? O poder